É normal o idoso acordar várias vezes à noite para ir no banheiro e fazer xixi? Meu nome é Etério, sou médica geriatra formada pela USP e hoje a gente vai falar sobre acordar à noite para fazer xixi. E eu vou te falar ainda 5 condições que podem levar a isso. Muita gente acha que é bom acordar à noite para fazer xixi, porque a gente fala, doutora, pode ficar tranquila que eu tô acordando 4 vezes à noite. E eu fico de cabelo em pé. Acordar à noite para fazer xixi não é bom. Com o envelhecimento, por algumas mudanças fisiológicas, é comum que pacientes acordem até uma, 2 vezes à noite para fazer xixi. O ideal é não acordar nenhuma, ou no máximo até 1, 2 vezes. Mas muita gente acorda mais do que isso. Ou então acorda 1, 2 vezes, mas poderia fazer algumas mudanças para evitar isso. Então, não ia acordar à noite para fazer xixi. 2 grandes motivos. Prejudica a qualidade do sono, né? Fica aquele sono entrecortado. Muita gente acaba tendo dificuldade para voltar a dormir. Prejudica, isso traz insônia. 2, risco de queda à noite. Porque a gente acorda sonolento, né? E a casa tá toda escura. Muitas vezes é nesses momentos que acontecem as quedas dentro de casa, que são perigosíssimas. Podem levar a sangramentos intracerebrais, podem levar a fraturas de ossos. Isso é péssimo. Então, o ideal é que a gente, primeiro, tenha, caso esse idoso acorde à noite, né, tenha um ambiente muito seguro para ele ir no banheiro. Então, por exemplo, ele tem que colocar o óculos, mesmo que seja para ir no banheiro que é ali do lado. A dificuldade, né, a dificuldade para enxergar, que a maioria dos idosos tem, pode atrapalhar, pode ser perigosa. Se ele usa aparelho de audição, o ideal é vestir também, mas só o óculos já ajuda. O sapato tem que ser muito seguro, tem que ser um sapato fechadinho. Na dúvida, pantufa, escorrega o pé, gente, é horrível. O ideal é nem usar uma pantufa ou uma sandália de dedo, se conseguir. Então, primeiro, se esse paciente acorda para fazer xixi à noite, é importante manter esse ambiente extremamente seguro para ele conseguir ir no banheiro. Deixar ali uma luz de fácil acesso, um abajur, quem sabe até uma luz do corredor acesa. Vestir os óculos para ir no banheiro, mesmo que seja pertinho. A baixa visão pode fazer com que ele não veja algum objeto que esteja ali no caminho, por exemplo. O ideal é calçar um sapato bem fechadinho, bem seguro, porque essas pantufinhas e mesmo sandália de dedo do tipo Havaianas, pé escorrega muito fácil, viu? Qualquer coisa é até melhor ir descalço do que ir com pantufa ou Havaianas no banheiro. E claro, o bom é a gente averiguar se tem alguma coisa que pode ser mudada para fazer com que esse paciente consiga, não acordar tantas vezes à noite para fazer xixi. Então eu decidi trazer 5 coisas que podem 5 condições, 5 doenças que podem levar ao aumento de frequência, né, de acordar à noite para urinar, que tem muitas vezes tratamento e correção para a gente melhorar isso. Vamos lá? Primeiro, apneia do sono. Sim, a apneia do sono pode fazer com que o paciente acorde muitas vezes à noite para urinar, por 2 motivos. A apneia do sono faz com que o paciente tenha vários micro despertares durante a noite e, isso faz com que o sono fique mais superficial, então acorda com mais frequência, porque sente a bexiga cheia mesmo. Ele aumenta a pressão durante o sono, isso faz com que tenha uma diurese do corpo como uma defesa, então aumenta realmente a produção de urina para esses pacientes à noite. Apneia do sono, eu já falei sobre isso aqui antes, é uma condição que tem diagnóstico e tem tratamento, então não é desculpa para ficar acordando à noite, porque é assim mesmo, porque tá roncando. 2, hiperplasia prostática benigna. Que é isso? É a próstata grande. É muito comum, não é normal, mas é muito comum entre os idosos, principalmente, né, acima de 70 anos de idade, mas às vezes até um homem mais jovem, acima de 50, a próstata fica maior. Isso não é câncer, tá? São 2 coisas bem diferentes. A próstata vai tendo ali um aumento, né? A partir de certo momento, ela às vezes dá sintoma. É aquele paciente que, vê aí se você conhece alguém que tem esses sintomas. É aquele paciente que o jato começa a ficar fraco, o jato urinário, começa a ter, não conseguir segurar tanto o xixi, tá sempre com aquela vontade, não consegue ficar mais de 1, 2 horas sem ir no banheiro, porque a bexiga enche demais. Fica aquele jato intermitente, então o jato fica falhando, tem que fazer força para começar a urinar. E como ele não consegue eliminar bem aquele xixi durante o dia, fica mais xixi na bexiga e aí a pessoa, acaba acordando várias vezes à noite para urinar. Se esse é o seu caso, está tendo esses sintomas, é homem, vale a pena investigar. O médico geriatra costuma investigar e tratar essas condições ou, o urologista também, se você não tem um geriatra. E muitas vezes o tratamento melhora bastante, viu? Essas acordadas à noite para urinar. 3, essa é um pouco mais óbvia e um pouco mais fácil de corrigir, mas muita gente sabe. Tomar muita água à noite. Muita gente fica tomando água até a hora de dormir e pior, quando acorda à noite,
vai lá, urina e toma água de novo. E não, gente, o ideal é tem que tomar água durante o dia, água é maravilhoso, mas tem que parar de tomar água ali umas 3 horas antes de dormir. Então, se você costuma deitar umas 11 da noite, o ideal é não tomar litro depois das 8 da noite. Nossa, mas eu tenho muita sede. Muita gente que tem muita sede é porque não tomou água durante o dia. Então, comece a acostumar seu corpo, comece a tomar bastante água durante o dia, mesmo que não tenha sede. A chance de você chegar às 8 da noite sem tanta sede é muito maior. Sem falar que sede é uma coisa que a gente acostuma mesmo. Então, talvez nos primeiros dias aquele costume, né? Putz, tô com boca seca e tal, mas depois vai acostumando. Outra coisa que dá pra fazer também é se sentir mesmo sem muita sede, em vez de tomar um copão de água, vai lá e toma 2 golinhos de amônia na boca, já é suficiente pra tirar aquela sede. Acordou à noite pra fazer xixi? De jeito nenhum, tome mais água, tá? Tá sentindo muita sede durante a noite? A gente tem que investigar. Será que tem alguma doença aí, como a própria apneia do sono? A apneia do sono, o paciente muitas vezes dorme com a boca aberta e acaba ficando com a boca seca. Ou será que tem uma diabetes que não tá compensada e aí tá desidratando muito? Vale a pena checar. Mas para a maioria dos pacientes é meramente questão de costume mesmo. Então vale a pena de trazer essa água tudo para mais cedo e aí não ficar tomando tanta água logo antes de dormir, e muito menos de madrugada. 4, incontinência urinária. Essa, pode ser tanto para o homem, né, como, por exemplo, causado pelo aumento de próstata e outras condições, mas mulheres têm muita incontinência urinária, né. Existem alguns tipos de incontinência urinária, mas fato é que, por vários motivos também, além do enfraquecimento do esfíncter, enfraquecimento do assoalho pélvico, que é um conjunto de músculos que segura a nossa bexiga, ou bexiga mais irritada, que a gente chama. Tudo isso pode levar a uma incontinência urinária, inclusive durante a noite. Existe também tratamento diagnóstico, tratamento tanto com medicamento quanto sem medicamento. Os tratamentos costumam responder bem, boa parte das vezes, principalmente quando iniciados logo cedo, né. Então vale a pena também pensar: "Ah, eu ando perdendo xixi quando eu faço força, quando eu tosso, quando eu espirro, ou eu ando tendo aquela vontade de sair correndo para ir no banheiro, se eu não sair correndo parece que eu vou perdendo as calças e às vezes eu até perco". Vale a pena investigar e tratar, tá. Fisioterapia pélvica costuma responder muito bem. Em alguns casos a gente precisa de medicamento. E aí nesses casos também o médico geriatra costuma investigar e tratar boa parte desses casos, às vezes tem necessidade também, ou mesmo se você já tem um ginecologista, no caso da mulher que acompanha, né, ou um urologista, vale a pena, contar desses sintomas, tá. E 5, uso de diuréticos ou outras medicações que aumentam a quantidade de urina que a gente produz. Boa parte, grande parte dos diuréticos, elas têm um tempo de ação mais curto, então, na imensa maioria das vezes, a gente orienta a tomar pela manhã, às vezes pela manhã e pela tarde. Se o seu médico não der uma orientação expressa sobre isso, vale a pena perguntar para ele, porque às vezes só falta ali orientação, né, de ele não ter falado que era para tomar de manhã, e daí você tá tomando à noite achando que é a mesma coisa. Vale a pena conversar com ele. Existem outros remédios que também, mesmo não sendo diuréticos, podem aumentar essa chance de acordar à noite para urinar. Vale a pena rever essa lista de medicações. Não pare nada por conta própria, pelo amor de Deus, tá? Se tem um diurético aí na sua, prescrição, provavelmente ele é necessário, é pior parar. Segura ali e conversa com seu médico: "Ah, tem como trocar esse horário aí?", tá. Bom, fato é que para todas essas 5 condições, essa mudança de hábitos, de tentar trazer o consumo de água para mais cedo, pode e vai ajudar. Tem muitas vezes que o paciente, às vezes, tem que tomar diurético de tarde, não tem outra opção, mas aí a gente pode fazer esses ajustes, tá bom. Fato é que não é normal acordar muitas vezes à noite para urinar. Vale a pena tentar identificar aí entre esses sintomas se está acontecendo uma dessas condições, ver o que que dá para corrigir. Muitas vezes com mudanças bem simples a gente vê muita melhora, tá bom? Na dúvida consulte o médico geriatra. Até mais.